Jesus vai passar por algo parecido, duas frustrações aqui no Evangelho de Marcos. Na verdade, são três. Marcos faz questão de juntar três passagens muito interessantes. Abram lá em Marcos capítulo 11. Numa estrutura que é muito comum no Evangelho de Marcos. Mas para não dizer que eu vou pregar 1h30, como o Vinícius disse aqui, eu separei isso em duas mensagens. Nós vamos ver uma hoje, uma pós-Páscoa. Veremos a continuação deste trecho que é unificado por uma estrutura que Marcos gosta muito de usar e que muitos gostam de chamar de sanduíche marcano. Marcos gosta de fazer uma estrutura do tipo falar de um tema, ir para outro tema e voltar naquele tema que ele estava falando. É como se fosse um pão, o recheio e o outro pão. E claro, em todo lanche, o que está no meio é sempre o melhor. Geralmente pelo menos quando eu repito o lanche, a gente faz em casa, na segunda vez você nem come o pão, é só o recheio. Porque muito pão não faz, mas o recheio você tem que repetir. Então você põe lá 2 fatias de pão e uma de hambúrguer, ou 2 fatias de pão e uma salada, para quem é vegetariano, a gente tem que ser inclusivo, né? Você põe a salada ali no meio. Obviamente a salada, ou no meu caso o hambúrguer mal passado, é o melhor. E isso que Marcos faz. Marcos usa essa estrutura para mostrar mesmo que as duas extremidades dizem respeito àquilo que acontece no meio. Ele fala para esse tema A, e aí ele fala do assunto que ele quer tratar, e para mostrar para a gente que esse é o principal, deixando no meio, ele volta para aquele assunto. Ele faz isso diversas vezes, isso já aconteceu, eu lembro que eu falei algumas vezes, se você não prestou atenção, volta lá para as mensagens, nós já falamos dessa estrutura algumas vezes. E isso vai aparecer mais uma vez aqui. Se você olhar no versículo 12 até o versículo 14, Jesus e os discípulos se encontram com uma figueira. Dos versículos 15 até o versículo 19, agora eles estão em Jerusalém, no templo especificamente. E do versículo 20 até o 26, que vai ser a mensagem pós-Páscoa, novamente eles se encontram com a figueira. Então esta repetição nas suas extremidades mostra que deveríamos entender, como nós faremos aqui, estas extremidades de acordo com o centro. E é isso que nós faremos. Mas vamos dividir o primeiro encontro com a figueira e no templo, dos versículos 12 ao 19, na mensagem de hoje, e do 20 ao 26, na próxima oportunidade que estivermos aqui presentes. Além disso, para deixar claro esta unificação desses três parágrafos, desses três momentos, Marcos vai usar uma repetição muito interessante na sua estrutura. Veja que as três vão começar com uma nota geográfica primeiro, onde eles estavam. E é interessante porque isso não é muito comum em Marcos, isso é comum em Lucas. Lucas, toda vez que ele está narrando um evento, ele faz questão de dar uma precisão geográfica e de data, mas Marcos não faz muita questão nisso. Então, quando ele faz, a gente tem que abrir o olho, porque ele tem algum propósito em mente. E nos três, no versículo 12, no versículo 15 e no versículo 20, há uma nota de onde eles estavam, cidade e para que cidade eles estavam indo. Depois disso, Marcos faz questão de mostrar que Jesus se aproxima de algo nas três histórias. Há uma aproximação da figueira na primeira e na última, e do templo na segunda. E esta aproximação, ela não é uma simples aproximação. Vocês vão ver no texto que Marcos até dá uma ênfase para esta aproximação, mas não é uma simples aproximação. É uma aproximação de expectativa. É uma aproximação de quem espera algo daquilo que ele vai se encontrar. Isso acontece nas três histórias. Mas nas três há uma reação diante dessa expectativa. Nas duas primeiras, essa expectativa não foi suprida e por isso há maldição. Na terceira, a bênção. E aí essas três histórias se unem, mas num progresso que sai de maldição e vai para a bênção. Isso nós vamos ver semana que vem, daqui 15 dias. E as três histórias terminam com uma nota interessante, que alguém está ouvindo o que está acontecendo.
primeira, os discípulos estão ouvindo. Na segunda, os fariseus estavam ouvindo. Na terceira, o Pai está ouvindo. E nós vamos ver o porquê Marcos faz isso. Isso nos mostra que, como eu já disse aqui, quando nós estudamos algum livro da Bíblia, como estamos fazendo com Marcos, nós sabemos que essa história se repete em outros evangelhos. Mas ao invés de olhar para as outras histórias, juntar tudo e tentar entender o que está acontecendo, eu já falei isso algumas vezes aqui, nós deveríamos perguntar por que só Marcos diz que os discípulos estavam ouvindo e Mateus e Lucas não falam isso? A história não acontece em João. Por que só Marcos faz questão de dizer que os discípulos estavam ouvindo essa maldição lançada para a figueira? E é justamente para trazer este paralelismo. Outra questão é por que somente Marcos, quando vai citar o texto de Isaías, o cita inteiro, e não como Mateus faz, que reduz uma parte? São essas perguntas que nós deveríamos responder, uma vez que estamos tentando entrar na mente do escritor, do propósito de Marcos ao escrever estes trechos. Com tudo isso de pano de fundo, vamos para o nosso texto. Eu vou ler com vocês do versículo 12, então, até o versículo 19. Acompanhem aí na sua Bíblia. Marcos 11, do 12 ao 19. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar o que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava, dizendo: não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram estas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. E o versículo 19 diz que ao cair da tarde eles saíram da cidade. Veja, o texto está mostrando no dia seguinte, o Natan deu a mensagem anterior daquela entrada quase triunfal em Jerusalém, que de triunfal não tem muita coisa, mas é uma entrada quase triunfal de Jesus ali em Jerusalém. Na verdade, uma entrada bem humilde, montada num jumentinho, embora o povo esperasse, tivesse aquela expectativa de coroar Jesus como rei e livrá-los do jugo dos romanos. Mas Jesus faz uma entrada humilde e ele dá uma olhada no templo. O Natan deixou claro que quando os reis entravam, voltavam da guerra e entravam nas suas cidades, eles iam até os templos dos seus deuses para ali fazer uma adoração de gratidão. Mas Jesus olha o que está acontecendo no templo e vai para Betânia. Ele não fica no templo e o motivo é o que nós veremos hoje. Betânia era uma cidade que ficava a aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém. É aquela cidade onde talvez o seu melhor amigo, os seus 3 melhores amigos moravam. Lembra os 3 irmãos, Lázaro, Maria e Marta. É aquele que Jesus ressuscita, aquela que está aos pés de Jesus e a outra que leva bronca lá porque estava só trabalhando. Esses são aqueles 3 irmãos lá, moravam em Betânia. Provavelmente Jesus ficava então nessa cidade próxima ali porque tinha um lar amigo realmente, fora, longe de toda aquela perseguição dos judeus, que obviamente em Jerusalém era muito mais intensa esta perseguição. Talvez, a gente não sabe se Jesus acordou cedo demais com os discípulos e não recebeu um bom café da manhã, ou Jesus era igual a gente, que quando começa uma viagem é doido para abrir um pacote de bolacha, embora você tenha acabado de comer, mas parece que você vai viajar, dá vontade de abrir um salgadinho, um pacote de bolacha. Fato é que quando eles começam neste percurso de 3 quilômetros, Jesus tem fome. Eu acho interessante essa narrativa, esse fato descrito por Marcos. Porque lembra que Marcos está querendo mostrar um Jesus Cristo servo.
um Jesus Cristo que se identifica conosco. E o fato de dizer que Jesus teve fome nos aproxima dele mais ainda. Veja, essa nota, Jesus poderia simplesmente se aproximar da figueira ali e não precisaria dizer que ele teve fome. Mas Marcos está querendo mostrar que Jesus, como Hebreus vai dizer, de fato experimentou tudo aquilo que nós experimentamos nesta vida. Já sentiu fome? Já sentiu sede? Já sentiu cansaço? Já ficou bravo? Jesus passou por tudo isso. Inclusive, ele vai ficar bravo exatamente nesse texto aqui. E nós temos que aprender a ficar bravo como Jesus ficou também. Veja que Marcos, então, quer mostrar para a gente que este servo que está comissionando os seus servos para continuar a mensagem no seu evangelho, passou por tudo aquilo que nós passamos. E o autor de Hebreus vai dizer que é justamente por isso que podemos nos aproximar dele como um sumo sacerdote misericordioso que sabe as nossas lutas, os nossos dilemas. Aí olha no versículo 13 como Marcos é enfático nessa aproximação. Marcos diz assim: vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, veja que Marcos faz questão de dizer que primeiro Jesus viu ao longe, foi ver o que encontrava nela e para isso ele se aproximou. Veja, essa ênfase de Jesus na aproximação da figueira é proposital por causa do segundo texto, do segundo parágrafo que vai vir. Há uma aproximação de uma expectativa. Agora, o texto é interessante aqui. Porque fala que ele não encontrou nada a não ser folhas, porque não era tempo de figos. E a gente pode trazer algumas dúvidas aqui, né, na nossa mente. Fala assim, por que Jesus ficou bravo se não era tempo de figos? Se não era tempo mesmo, por que ficar bravo se não tinha figos? Se não era tempo de figos? Acontece é que as figueiras lá em Jerusalém, geralmente elas brotavam mesmo, assim, davam frutos lá para agosto a outubro, aproximadamente. Tá? Depois do verão deles, né? No hemisfério norte, não no nosso aqui. Depois do verão deles. Na época do verão, mais ou menos no meio do ano para eles, no inverno nosso aqui, o inverno de Ribeirão Preto, é a época de folhas. E um pouco antes destas folhas vinham os primeiros figos. Eram figos menores, mas eram figos que já brotavam, indicando, inclusive, como que ia ser a colheita dessa árvore. Por algum motivo que nós não sabemos, esta árvore fugiu um pouco do normal. Porque os primeiros frutos começavam em maio, mas aqui nós estamos na Páscoa. Aproximadamente aí final de março, começo de abril, que aconteceu a morte, a ressurreição de Cristo mesmo. Né? Esse ano vai ser final de março, mas geralmente os historiadores dizem que foi lá começo de abril. Mas esta árvore, por algum motivo, já tinha folhas antes do tempo. E se tinha folhas antes do tempo, significa que estes primeiros figos talvez estivessem ali também. Então, ao olhar folhas, espera-se um pouco de figo, os primeiros figos nessas árvores. Muitos aqui sabem, né, que algumas árvores, se você olha e tem flores, as frutíferas, você sabe que logo depois vem frutos. A figueira, se você tem uma figueira muito florida, né, com folhas, uma plumagem muito grande, uma árvore frondosa, você fala assim, deve ter alguns frutos iniciais ali. Então, esta expectativa foi gerada porque, ao longe, Jesus viu uma árvore com muitas folhas. Mas, ao aproximar-se, não havia fruto, não havia figos. Guarde essa ideia de folhas que espera-se frutos. Porque vocês vão ver o paralelo que Marcos vai fazer com a segunda história. Onde há folhas, espera-se haver algum fruto. Mas é triste quando há muitas folhas e nenhum fruto, que é o que vai acontecer dentro do tempo. Versículo 14, então, diz: então disse, ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. A maldição que Jesus lança aqui para esta árvore também é interessante. Porque a maldição não é uma maldição do tipo que a árvore seque.
embora é isso que aconteceu. Mas a maldição tem relação com o fruto que essa árvore ia dar. Guardem isso, porque toda essa história, quando a gente olhar o que acontece no templo, a gente vai ver o porquê Marcos faz questão de relatar desta maneira. E dizendo, ó, daqui não vai ter mais fruto. Daqui ninguém vai mais se alimentar. Daqui ninguém vai mais saciar aquela expectativa. Isso significa que isso vem de outra fonte, que é o que Jesus vai falar na terceira, quando ele volta ali para a figueira, na terceira parte da história. Agora, nós temos que olhar este texto, antes de entrarmos para o versículo 15, à luz do Antigo Testamento. Talvez isso é uma das coisas que deixam os judeus hoje em dia mais bravos. Eles não gostam de identificar a figueira aqui como Israel. Mas a própria estrutura, Marcos colocando isso no meio, nos mostra que esta figueira, esta sequidão desta figueira, na verdade é uma ilustração da verdadeira sequidão que vai acontecer logo logo. E além disso, o Antigo Testamento nos diz isso. Eu queria ler 2 textos com vocês mostrando isso. O primeiro está lá em Oséias, capítulo 9. Abra aí na sua Bíblia em Oséias. Capítulo 9, versículo 10. Se você está no celular, digita Oséias, se não está, depois de Daniel, você vai encontrar Oséias. Cuidado que esses livros pequenininhos, é fácil passar por eles rápido, né? E logo você está em Zacarias, volta. Você está em Malaquias, volta, né? Passou muito. Oséias 9:10 diz: Quando encontrei Israel, foi como encontrar uvas no deserto. Quando vi os antepassados de vocês, foi como ver os primeiros frutos de uma figueira. Mas quando eles vieram a Baal-Peor, consagraram-se àquele ídolo vergonhoso e se tornaram tão repugnantes quanto aquilo que amaram. O Oséias está se referindo aqui àquela história do povo, descrita lá em Números, quando o povo adora Baal-Peor, que era um dos deuses ali da peregrinação, né, dos povos ao redor. E mostrando que, quando Israel estava lá no começo, quando chamou Israel, foi como os primeiros frutos de uma figueira. Mas quando veio o confronto com os outros povos, ao invés de serem separados, na verdade, vocês começaram a adorar os outros povos. E por isso, adorando os deuses dos outros povos, vocês se tornaram como eles. Então veja que há uma expectativa de Deus em relação a Israel, como os primeiros frutos de uma figueira, mas que na verdade o fim é a idolatria e a podridão de todo este povo. O segundo texto está em Jeremias, capítulo 8. Agora volta um pouquinho na sua Bíblia, Jeremias capítulo 8. Eu vou ler 2 textos. Versículo 8, depois nós vamos ler o versículo 13. Versículo 8 diz: Como vocês podem dizer, somos sábios, pois temos a lei do Senhor, quando na verdade a pena mentirosa dos escribas a transformou em mentira? E aí vem uma série de denúncias contra o que Israel e os escribas estavam fazendo ali. Mas chegando no versículo 13, o texto diz: Eu quis recolher a colheita deles, declara o Senhor. Mas não há uvas na videira, nem figos na figueira. As folhas estão secas. O que lhes dei será tomado deles. Este é o pano de fundo daquilo que Marcos está escrevendo aqui. Então a grande preocupação de toda essa história não é com uma figueira exatamente, Jesus simplesmente a secou. Não é somente isso. Jesus não está descarregando toda a sua raiva, a sua frustração numa figueira e a secando. Mas o fato dos discípulos estarem ouvindo isso
Marcos quer dizer, ó, atente-se para isso que aconteceu, porque isso é uma ilustração para algo que vem agora, a partir do versículo 15. Mais uma vez, há uma nota geográfica. O texto diz: chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo. Veja que ele já tinha entrado na noite anterior, no dia anterior, no domingo. Ele passa a noite em Betânia, porque o que ele viu ali foi para Betânia. Mas agora sim ele vai para o templo. Só que ao invés de trazer ofertas, como era o esperado, ao invés de fazer a sua adoração, o que ele tem que fazer é igual Elias faz antes de trazer a sua adoração. Vamos restaurar tudo isso aqui para santificar isso antes de trazer de fato a adoração verdadeira. E aí Jesus então entra no templo e o versículo diz que ali ele começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. Deixa eu primeiro explicar aqui o texto e trazer algumas ideias interessantes aqui do texto, para depois lidar com esta reação de Jesus ao chegar no templo, que talvez intrigue muitas pessoas. Curioso, a primeira nota que eu acho curiosa aqui, é que Jesus começa a expulsar aqueles que estavam comprando e vendendo. Obviamente, aqueles que estavam vendendo eram os próprios levitas, né? Aqueles que cuidavam da adoração no templo, os sacerdotes, os escribas, aqueles que deviam conduzir o povo na adoração. E quem estava comprando é aqueles que vinham de diversos lugares, diversas regiões da Judéia e outras localidades, para adorar lá no templo. E a bronca de Jesus, a ira de Jesus é contra aqueles que vendiam e contra aqueles que compravam. Isso nos mostra que não há ingenuidade. Alguns dizem assim: poxa, coitado daquelas pessoas que estão na igreja tal, sendo enganadas por pastores, que se aproveitam e tudo mais. Sim, eles se aproveitam, enganam e tudo mais, mas não há ingenuidade, não há inocentes. É só perder um pouco de preguiça e ler a Bíblia. E quando isso acontece, a gente sabe o resultado disso. Automaticamente você vai olhar e falar assim: alguma coisa aqui não está muito certo. É interessante, curioso, hoje eu estava de manhã no aniversário de uma das nossas igrejas aqui, e o Marcos Diogo estava pregando na carta aos Colossenses. E Paulo fala 3 vezes lá para a igreja lá em Colossos, fala assim, não permitem que ninguém vos engane com filosofias vãs e humanas. Veja, é papel de vocês também não permitir que outros enganem vocês. Não há vítima nessa história dizendo assim: veio alguém aqui ensinando coisas e a gente só acreditou nele. A gente é inocente, bobeira, a gente só acreditou no que eles estavam falando. A culpa não é nossa, a culpa é em quem ensinou. Não há inocente. Aqueles que compram e aqueles que vendem, ambos são culpados. Se há pessoas nessa situação, leia as Escrituras, leia a Bíblia. Até quando Paulo ia pregar nos lugares, lembra os crentes de Bereia, que ficavam conferindo na Bíblia para ver se tudo é aquilo mesmo? Então, chegando em casa, às vezes se não der tempo hoje, mas durante a semana, tira um tempo com a sua família. Ao invés de falar mal do pastor, confira na Bíblia. Lê os textos novamente, pega a mensagem no YouTube, vai ver outra vez e vê se é isso mesmo com a Bíblia. Isso é o melhor remédio para não ser escravizado por filosofias humanas, por ideias de pessoas, mas ter a garantia de que o que está sendo pregado aqui é bíblico. Então não há desculpa para, eu fui enganado. Não, a Bíblia está disponível para todo mundo. Talvez essa desculpa funcionasse bem na Idade Média, em que não existia Bíblia para todos lerem. Mas depois que Lutero traduziu para o idioma o alemão e a Bíblia começou a ter a linguagem de todo mundo, talvez você tenha só no seu celular aí umas 10, 15 versões de Bíblia para você ler. É só ler. E você não vai ser escravizado por nenhuma ideia.
Outra questão interessante aqui, nessas duas palavras, aqueles que compravam e aqueles que vendiam, é porque as duas palavras já aconteceram no Evangelho de Marcos. Aqueles que compravam e aqueles que vendiam, Jesus vai usar essas duas palavras para se referir à ética do reino e mostrar que essas duas coisas, na verdade, para aqueles que são discípulos, não devem visar lucro para si mesmo, mas devem visar o auxílio e ajuda a outras pessoas. A palavra comprar vai aparecer lá naquela primeira multiplicação dos pães, quando Jesus diz: deem de comer vocês para eles. E os discípulos falam: ué, você quer que a gente vá ali na feira e compre comida para todo mundo? Você quer que a gente resolva isso daí? A nossa obrigação comprar comida e alimentar essa multidão? E a resposta é sim. Foi isso que Jesus falou: deem de comer vocês para eles. Mas por causa da inércia dos discípulos, Jesus diz: então vem cá. E faz a multiplicação dos pães. Veja, o comprar no reino de Deus, a gente sabe que a gente compra coisas para nós também. Mas tenham em mente isso: comprar visa sempre a bênção dos outros. Se tudo aquilo que você está comprando é simplesmente para o seu próprio uso, para a sua própria ganância, bom, a gente não está muito longe desses fariseus que estavam aqui no templo. Do mesmo jeito, esse vender, essa palavra aparece, essas duas palavras só aparecem duas vezes no Evangelho de Marcos, além daqui. Isso que é interessante. Essa palavra apareceu ali no jovem rico, lembra? Guardo todos os mandamentos. Aí, eu sou muito bom. Aí Jesus fala: então vai lá, vende tudo que você tem e dá aos pobres, e você vai ter um tesouro no céu. E ele sai triste, porque o coração dele não estava muito diferente daqueles que compravam e vendiam simplesmente para visar um lucro e transformar a religiosidade num comércio. Infelizmente, como muitos fazem hoje. Além disso, Jesus então vai e derruba as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. Agora a gente vai entrar nessa questão da ira de Cristo. Pode parecer uma atitude muito drástica, mas veja, em nenhum lugar das Escrituras a palavra nos diz que ira deve ser evitado a qualquer custo. Em nenhum lugar isso diz na Bíblia. Pelo contrário, o que a Bíblia vai nos ensinar é que tem uma ira correta e uma ira até desejável. Eu preciso me irar, eu preciso me indignar. O problema é com o que eu me iro? Jesus está virado com o que fizeram com o reino de Deus. O que transformaram o templo num covil de salteadores. Você fica bravo quando está lá no seu trabalho, na sua faculdade, sua família, e começam a fazer piadinhas com o nome de Deus? A gente deveria ficar bravo com essas coisas. O problema é que a gente não fica bravo. A gente fica bravo quando fala contra a gente. Quando é uma piadinha contra a gente. Quando estão zoando com a nossa cara, a gente fica bravo. A nossa ira é muito egoísta, quando na verdade a Bíblia nos ensina uma ira altruísta e uma ira quando as coisas é contra Deus e o seu reino. Veja, a Bíblia diz que Deus está irado com o pecador. A Bíblia diz que Deus se ira contra o pecado. A Bíblia, inclusive, me diz que eu devo me irar contra o pecado. Mas isso não é uma coisa ruim. Se eu não me irasse contra o pecado, eu não ia disciplinar meus filhos. Eu não ia estar preocupado com a vida dos meus filhos. Mas é justamente porque a gente se ira contra o pecado que a gente ama ao ponto de disciplinar. Porque se você não se ira contra o pecado e olha o seu filho pecando, você vai falar assim: tá bom, deixa ele pecar. Você não está bravo com o pecado. Por isso que Hebreus vai dizer que Deus disciplina o filho a quem ama. E ele faz isso porque ele está bravo com o pecado. Ele se ira contra o pecado. Então não é todo tipo de ira que é pecaminosa e indesejável na Bíblia. Há uma ira correta. Uma ira contra o pecado, contra o que fazem com Deus e o seu reino aqui neste mundo. Isso nós deveríamos defender de fato, como Jesus está fazendo aqui. Veja que Jesus em nenhum momento agride alguém, em nenhum momento ele sai batendo nas pessoas.
há um jeito correto de externar esta ira justa, para que uma ira justa não se torne pecaminosa. Talvez, se você estiver lá e numa rodinha começarem a falar mal de Deus, e você for o primeiro a dar um soco no nariz do cara, a sua ira justa se torna então pecaminosa. Você está fazendo justiça com as próprias mãos, literalmente. Agora, isso não quer dizer que você tem que olhar e dar uma risadinha e falar, só uma piadinha. Não, você deve se irar, mas ter a atitude correta. Jesus não chega lá e bate nas pessoas. O que ele faz? Ele vira as mesas. Ele tomba as cadeiras. Ele não permite que ninguém carregue coisas no templo. Veja que é uma ira correta com uma reação correta diante da situação. E é isso que nós deveríamos fazer como cristãos. Além disso, o versículo 17 diz, no meio de tudo isso, eu fico imaginando a cena. Jesus derrubando uma mesa e ensinando. Jesus jogando uma cadeira para o lado e ensinando. Parece coisas tão assim, né? No meio daquela bagunça, Jesus aproveitava e ensinava. E dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Esse para todos os povos, Mateus não coloca, mas Marcos coloca. O que é interessante, porque Mateus está escrevendo para judeus, mas Marcos está escrevendo para romanos. E Marcos vai enfatizar, a casa de oração não é somente para os judeus. A casa de oração é para todos os povos. O judeu tinha uma expectativa em relação ao Messias. O judeu queria que o Messias purificasse o templo dos romanos. Viesse e libertasse do jugo dos romanos. Mas nós estamos diante de um Messias que purifica o templo para os romanos. Para que a adoração fosse possível para eles também. Os judeus esperavam uma purificação dos romanos. Nos livra desse jugo dos romanos. Mas o Messias aqui estava purificando o templo para que eu e você, os romanos e nós, gentios, pudéssemos nos achegar a ele também. E aí ele cita o profeta Isaías. Antes disso, toda vez, ou pelo menos quase todas as vezes, que o Novo Testamento vai usar essa expressão está escrito, guardem isso, está escrito. O Novo Testamento usa um tempo que é o tempo perfeito, que é diferente do nosso tempo perfeito, tá, no português. Na língua grega, o tempo perfeito é uma ação que acontece no passado, mas o resultado, as consequências dela continuam, pelo menos até o tempo de escrita. Ao usar este tempo, o que Jesus está querendo dizer é a palavra é atual, a palavra foi escrita, mas ela não foi escrita e virou obsoleta. Ela foi escrita e continua valendo aquilo que está escrito. Então, este está escrito continua escrito, continua valendo. A Bíblia não foi escrita há 2000 anos, como muita gente diz e imagina, e fala assim, agora há 2000 anos muita coisa mudou, ficou para trás, esquece. Tanta coisa mudou nesses 2000 anos. Não, a Bíblia continua escrita. E prova da sua validade é que, mesmo tentando ao longo da história eliminar este livro, nós temos ele diante de nós aqui. Marcos então cita Isaías 56, há uma citação aqui do versículo 7. Vamos lá para o texto de Isaías, porque ele é muito importante aqui para o entendimento aqui desse texto. Porque este texto de Isaías 56, ele vai falar exatamente sobre a possibilidade de salvação dos gentios. Isso lá no Antigo Testamento. Jesus está mostrando assim, era só o judeu ler a Bíblia deles. Olha, eu vou ler a partir do versículo 3. Olha que bonito isso. Que nenhum estrangeiro que se disponha a unir-se ao Senhor venha dizer, é certo que o Senhor me excluirá do seu povo, e que nenhum eunuco se queixe, não passo de uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor, aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolherem o que me agrada e se apegarem à minha aliança, a eles darei dentro do meu templo e dos seus muros
um memorial e um nome melhor do que os filhos e filhas, um nome eterno que não será eliminado. E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e prestar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado, deixando de profaná-lo, e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Palavra do soberano, do Senhor, daquele que reúne os exilados de Israel. Reunirei ainda outros, aqueles que já foram reunidos. Veja que texto bonito. Isaías está dizendo para os judeus, você acha o quê? Que quando o estrangeiro, quando o eunuco, quando chegar, eles vão ser desprezados no templo? Veja que Deus fala, eu vou dar um nome para eles, melhor do que os filhos e filhas. Ou seja, os judeus eram para tratar aqueles peregrinos que vinham adorar melhor do que eles mesmos que estavam ali no templo diariamente. Mas ao invés disso, que o texto vai dizer, continuando, é uma citação agora de Jeremias, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Curiosamente, a profecia lá de Jeremias, isso era uma pergunta. Você lá, lendo lá no Antigo Testamento, essa citação é uma interrogação, uma pergunta. E aqui Jesus transforma aquela pergunta numa afirmação. Lá é assim, o que vocês vão fazer? Vocês vão transformar o templo num covil de ladrões? E aí Jesus chega e fala assim, ó, vocês fizeram isso. Vocês transformaram o templo num covil de ladrões. Agora, olha mais uma vez para aquele paralelismo. Jesus se aproxima da figueira com uma expectativa e vê folhas. E onde tem folhas, espera-se fruto. Jesus chega, se aproxima do templo e vê folhas, vê uma movimentação religiosa ali no templo. Aparentemente, vão acontecer sacrifícios, porque os animais estão sendo vendidos aqui. Há cambistas, né, trocando as moedas daqueles que vêm de longe com outras moedas para poder comprar as coisas. Mas é um monte de folha, um monte de aparente religiosidade, mas sem fruto. Há uma expectativa frustrada. E do mesmo jeito, então, que a árvore é amaldiçoada, este derrubar de mesas, este derrubar de cadeiras, este impedimento de tudo que estava acontecendo, Jesus está decretando a falência desse sistema do judaísmo, pré-anunciando aquilo que ia acontecer depois da sua morte e da sua ressurreição, onde o véu do templo ia ser rasgado de cima a baixo, e agora todo mundo tem acesso a esse templo. Agora você pode entrar nos santos dos santos sem precisar de todas estas cerimônias que aconteciam ali. E ele vai enfatizar isso quando a gente voltar para a figueira daqui 15 dias. Mas o paralelismo continua, do mesmo jeito que os discípulos estavam ouvindo ali. Agora, o versículo 18 diz, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram estas palavras. Interessante que os discípulos só ouviram, e pelo menos eles ficaram quietos. Porque a gente sabe no Evangelho de Marcos que é melhor ficar quieto do que falar bobeira, né? Pelo menos eles ficaram quietos ali, né? E não falaram nenhuma bobeira. Já os sacerdotes, os mestres da lei, ouviram estas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Provavelmente aquilo que havia acontecido no dia anterior ainda reverberava na mente dos judeus. Aquela entrada em que o povo colocava as folhas e proclamava Hosana, o que vem em nome do Senhor, Hosana, né, o que vem em nome do Senhor, e aquela proclamação, aquela empolgação do povo ainda estava na mente dos judeus, de modo que falaram assim, ó, se a gente fizer agora uma coisa contra ele, o povo vai se revoltar. Então primeiro vamos fazer a cabeça do povo, que é o que de fato acontece. Porque nós já falamos aqui, o povo ele é volátil. O povo ora está gritando Hosana, Hosana é o que vem em nome do Senhor, daqui a pouco eles vão gritar solta Barrabás e crucifica Jesus. Isso é o que o povo faz. Então ainda eles temiam o povo.
mas logo, logo a barreira do povo vai ser vencida e eles vão dar cabo àquilo que eles estavam planejando. Versículo 19 simplesmente termina dizendo que ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Deixa eu terminar aqui com 3 aplicações que nós trazemos ao longo da mensagem. A primeira delas é que nós vemos que Jesus se aproxima da figueira, Jesus se aproxima do templo com uma expectativa. E nós temos que entender essa expectativa aplicada às nossas vidas de uma maneira muito equilibrada. Veja, Jesus tem uma expectativa em relação ao seu povo, mas não é uma expectativa por causa da nossa bondade inerente, mas é uma expectativa por causa daquilo que ele mesmo já fez em nossas vidas. O que a Bíblia espera é: sede santos, porque eu sou santo. Esta é a expectativa, esta é a ordem que nós temos na Bíblia. E nós não podemos baixar o padrão. Jesus não podia chegar no templo e dizer assim: ok, eu esperava ver algo diferente, mas mesmo tendo um comércio aqui, pelo menos está vendendo animal, sacrificando. Vai lá, ainda está valendo. E tem muita gente que acha que o cristianismo é assim. Pelo menos eu vou na igreja. Pelo menos eu vou lá e dou minha oferta de vez em quando. Pelo menos eu faço isso. Vai ficar bravo comigo? Olha quanta gente não está nem aí para ir na igreja. E eu estou aqui no domingo à noite. Tem gente que não dá um tostão, eu vou lá e dou R$2 lá. Você vai ficar bravo comigo? Tipo, há um padrão de santidade na Bíblia, há uma expectativa para a vida do cristão. Mas aí vem a má notícia. É aquela expectativa que nós nunca alcançaremos deste lado da vida. E por isso que nós carecemos de Cristo diariamente em nossas vidas. E eu espero que você dependa dele todos os dias. A segunda aplicação é o que nós fazemos, o que nos deixa bravo, o que nos deixa irado. Você fica bravo quando as pessoas falam mal de Deus e do seu reino, ou deturpam a mensagem, ou falam coisas erradas a respeito das escrituras, da salvação. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, tentando conversar com ele sobre algumas questões, e ele: essa Bíblia foi adulterada, essa coisa, aqueles argumentos, tanto assim. A gente não pode ouvir coisas dessas e dizer assim: é uma opinião, e achar que está tudo bem. Fala, não, você está errado nisso. A gente tem que mostrar realmente o erro da pessoa. Aquele que fala mal contra Deus, contra o reino, contra a palavra, contra a salvação, aquele que engana as pessoas, deve ser sim confrontado. A gente precisa ficar bravo com essas coisas. E só assim a gente vai mostrar o evangelho verdadeiro e puro, realmente. Senão nós não o faremos. A terceira aplicação para as nossas vidas é uma palavra de ânimo. Espero que você saia daqui tendo a convicção de que o templo hoje continua disponível. Os judeus aqui estavam impedindo as pessoas de ir lá adorar. Mas o templo continua disponível. Não mais este templo, mesmo porque ele não existe mais, foi destruído em 70 depois de Cristo. Não este templo. Mas o templo ali era uma representação da presença de Deus. Ou deveria ser, um tempo que já não era. Mas o templo simbolizava esta presença de Deus. E deixa eu dizer que mesmo para nós gentios, e isso começa com os judeus, mas se estende a nós, a presença de Deus está disponível para nós. Nós estamos diante dele, sempre, diariamente. Eu espero que você entenda isso. Eu espero que ao levantar amanhã, na segunda, você lembre disso. Nós estamos no templo. Nós estamos na presença dele. Você não precisa chegar mais e ir até um determinado lugar para adorar a Deus. Nós nos reunimos num determinado lugar, mas você não precisa limitar e não deve limitar a sua adoração a este lugar. O templo continua disponível, a presença de Deus continua disponível quando você acordar na segunda-feira e for para o seu trabalho, estiver dirigindo no trânsito, ou estiver tratando com os seus filhos, conversando com o seu cônjuge. O templo de Deus está
ali a presença de Deus está conosco diariamente. Amém, irmãos? Amém. Que essas palavras possam nos animar, confrontar e consolar os nossos corações. Amém.